Nesta edição do Magazine do Triatlo, vamos à cidade da Meda para a quarta etapa da Taça de Portugal por terra. A cidade da Meda, situada numa zona montanhosa de transição entre o Planalto Beirão e o Alto Douro, oferece uma diversidade de paisagens enquadradas num património histórico onde se destaca o Castelo de Marialva. Foi este cenário que recebeu a primeira edição do Duatlo Meda Vitalis. Olhamos agora para os percursos deste Duatlo da Meda, que começava com um segmento de corrida de 6 km, num percurso a percorrer por duas vezes. Seguia-se o segmento de BTT, um percurso de 26 km e 300 metros, que tinha na passagem pelo Castelo de Marialva um dos seus pontos altos. Finalmente, o último segmento deste Duatlo da Meda, a corrida final na distância de 3 km, onde tudo se iria decidir. Vamos então olhar para este Duatlo da Meda, uma prova que contava para a Taça de Portugal por terra. Era a quarta etapa desta taça. Tinha lugar então nesta cidade da Meda, localidade do Distrito da Guarda, que acolheu uma centena de triatletas. Aqui bem representado, este Duatlo da Meda estava de facto bastante bem preparado e era uma prova, Nuno, bem diferente daquela que estamos habituados a ver. Sem sombra de dúvida, um evento que acabou por ser especialmente diferente das demais competições de Duatlo BTT, desde logo pelo traçado, que era claramente técnico e que obrigava a desafios adicionais e muita concentração por parte de todos os participantes. Mas também porque esta era então a primeira edição deste Duatlo BTT Meda Vitalis e, por isso mesmo, esta seria sem sombra de dúvida uma oportunidade única para os atletas participantes conhecerem um novo percurso, um novo desafio, e foi isso mesmo que encontraram. Já no que se refere à prova, víamos já ali há instantes que o homem da liderança era então António Mesquita, atleta do McDonald's Tribraga, ele que vinha de uma senda de vitórias já alcançadas nesta Taça de Portugal por terra e queria alcançar aqui a sua terceira vitória em 4 etapas. Estava obviamente lançado o desafio para que António Mesquita do McDonald's Tribraga conseguisse então alcançar aqui a sua terceira vitória. Mas não seria fácil, até porque, tal como dissemos, havia muito a dizer a respeito deste percurso de BTT, o que fazia com que alguns atletas, especialistas precisamente nessa vertente, nesse segundo segmento, pudessem dar aqui alguma coisa que fazer ao experiente homem do McDonald's Tribraga. Ora, sabendo disso mesmo e tentando antecipar também aqui alguns possíveis problemas, António Mesquita, desde muito cedo, que carregou no acelerador e garantiu aqui alguma vantagem nesta fase inicial da prova. Recorde-se que este segmento inicial de corrida tinha cerca de 6 km. Para esta altura, o atleta mais próximo do homem do McDonald's Tribraga era mesmo Sérgio Santos, do Clube de Triatlo do Fundão, que ia tentando seguir ali, não muito longe de António Mesquita, como se pode ver aqui já numa fase crítica da prova. Neste primeiro segmento, o homem do Fundão era precisamente quem vinha logo atrás de António Mesquita. Jorge Duarte, do Garmin Olímpico de Oeiras, e também Luís Valente, do mesmo clube, vinham respectivamente no terceiro e quarto postos à chegada aqui então a esta zona da primeira transição. Para António Mesquita, apesar de tudo, consegue isolar-se ao final dos primeiros 6 km de prova, ainda chega aqui com mais de 20 segundos de vantagem sobre o grupo perseguidor, que continha ali alguns daqueles que poderiam ser seus opositores diretos. Ora, António Mesquita é um conhecedor deste tipo de terreno que ia encontrar aqui na Meda. Mais atrás dele vinha o homem do Garmin, Jorge Duarte, ele que iria pagar uma fatura cara pelo esforço que fez neste primeiro segmento de corrida, onde foi de facto uma prova muito rápida para aquilo que é normal numa prova de duatlo. Sabia-se de antemão que o traçado para o segmento de BTT seria muito duro e que alguns dos triatletas aqui presentes não estariam à espera dessa surpresa. No entanto, Nuno, o facto é que todos eles gostaram deste traçado para o BTT. Sem sombra de dúvida, foi efetivamente muito desafiante o segmento de BTT, não tanto pela distância, 28 km, que foram de resto feitos numa única volta, mas essencialmente porque esse percurso, e como iremos ver ao longo desta reportagem, incluía efetivamente zonas de traçado muito técnico. Entretanto, uma ressalva para chamar a atenção também para a prova feminina, Rita Lopes, que vinha também de um conjunto de bons resultados nas primeiras etapas do circuito,
procurava aqui alcançar mais uma vitória, ela que tinha garantido então o triunfo na prova das Lesírias e que queria certamente voltar a alcançar um bom registro. Ana Sofia Henriques, ali do Garmin Olímpico de Oeiras, vinha por esta altura como a rival mais perigosa para Rita Lopes, do hemiciclo de Grândola, mas que por esta altura, como se pode ver, já tinha aqui uma margem relativamente confortável nesta fase da prova. No entanto, já se sabia que o ciclismo poderia ser algo duro e ficava ainda a incógnita relativamente àquilo que poderia acontecer no segmento BTT. O Presidente da Federação de Triatlo de Portugal, Fernando Henriques Feijão, aqui a participar nesta estreia do Atlo BTT Meda Vitalis, a querer marcar presença enquanto participante, não apenas enquanto representante institucional da Federação, e certamente que teve também ele um bom desafio neste evento. O Presidente da Federação confidenciou no final que estava muito satisfeito com este traçado da Meda. Aqui Daniel Bastos, da equipa da casa, que jogava na Meda e que estava a fazer uma boa prova, nada mais nada menos que o homem da AMA Grupo Valco Bifur, que entrava aqui no Parque de Transição com um atraso de 70 segundos para António Mesquita, que estava na frente da prova e queria fazer um segmento de BTT muito bom. Sem sombra de dúvida, um especialista também nessa vertente, mas referência também aqui para a chegada de Rita Maria Lopes, do hemiciclo de Grândola, que entrava então à frente de Ana Sofia Henriques e também de Cristina Pereira. Ora, voltando então a Daniel Bastos, de resto aqui o temos também nas imagens, um experiente BTTista que na temporada passada terminou mesmo a Taça de Portugal na 5ª posição e foi o mais rápido no circuito regional Porto de Uphill, portanto era sem sombra de dúvida um dos homens que António Mesquita poderia temer neste segmento de BTT, um segmento muito ao seu gosto, até porque, como sabemos, a Associação Mozinho Aventura, que o atleta representa nesta competição, era de resto um dos organizadores, por isso, naturalmente, Daniel Bastos conhecia muito bem o traçado do segmento de BTT e, claramente, e apesar de, como se pode ver pelas imagens, o traçado ser apertado, muito single track, muito sinuoso, a verdade é que ele foi galgando o terreno para os homens que estavam na liderança, foi aproveitando muito bem todas as oportunidades que tinha para ultrapassar adversários e, de facto, à medida que os quilómetros iam avançando, ele ia conseguindo recuperar para os atletas da frente. Ora, aqui vemos mais uma vez também no setor feminino, as atletas femininas sempre com algum cuidado. António Mesquita numa das zonas mais emblemáticas deste percurso, precisamente a parte do troço que atravessava o Castelo da Marialva, uma fortificação já datada de cerca do século XII e que colocou, sem sombra de dúvida, um enorme desafio a todos os participantes, até porque, como sabe, aqueles mais habituados ao duatlo, os triatletas e duatletas que habitualmente participam no calendário da Federação de Triatlo de Portugal, estão menos habituados a percursos muito técnicos. Alguns, como se pode ver, ali Rita Lopes não quis arriscar, acabou mesmo por desmontar ali numa fase crítica, veio aqui com algum cuidado, preferiu não arriscar, não ter ali qualquer queda, fazer todo o percurso de forma descontraída, mas ainda assim tinha avanço suficiente para as suas adversárias, que, como se pode ver, optaram exatamente pela mesma tática. Era um segmento de BTT bem ao jeito daquilo que são as provas, quer da montanha, quer também do XCO Nacional, uma prova muito apertada aqui e a colocar uma dificuldade acrescida a estes atletas que não estão habituados a este tipo de dureza de prova. Contudo, ninguém desarmou, todos gostaram bastante de fazer este percurso por dentro do Castelo de Marialva, de facto um emblema da região, e acima de tudo apreciaram bastante o facto de se tratar de uma prova diferente daquilo a que estão habituados neste calendário da Taça de Portugal por terra. Sem sombra de dúvida, e diga-se de passagem que esta foi então a 4ª etapa e pode-se dizer que todas as etapas foram disputadas em cenários bastante diferentes, com
percursos sempre bastante aliciantes, mas com diferenças significativas, e por isso podemos dizer que esta Taça de Portugal por terra, apesar de não ser apenas de duatlo, mas tem efetivamente uma componente muito significativa de duatlo, se apresentar como um desafio espetacular para todos aqueles que gostam efetivamente de pedalar fora de estrada, que gostam de encontrar desafios aliciantes em cada uma das etapas, e aqui na Taça de Portugal por terra encontram-no certamente. Entretanto, fomos vendo já que António Mesquita nas partes de downhill procurava ganhar vantagem. Vimos também que Daniel Bastos enfrentava estes desafios mais técnicos com grande à vontade. Claramente este especialista do BTT sabia o que estava a fazer, e isso permitiu que o atleta da Associação Mousinho Aventura Grupo Valco Before conseguisse recuperar a olhos vistos neste segmento do BTT. Foram 28 km, mas o homem da Mousinho Aventura não se poupou e conseguiu mesmo ir galgando terreno. Já no setor feminino, Rita Maria Lopes tinha conquistado uma vantagem significativa no segmento de corrida inicial e depois foi gerindo essa vantagem. Ela que é também uma excelente atleta em cima da bicicleta, apesar de nas partes técnicas, como os vimos, ter sido sempre muito cautelosa. A realidade é que nas partes em que era a subir, ela conseguia imprimir ali uma vantagem significativa para as suas adversárias. Estávamos já na parte final do BTT, mas só para termos uma noção, António Mesquita trazia uma vantagem considerável sobre os seus mais diretos adversários à chegada aqui ao Castelo de Marialva. Contudo, foi interessante perceber quanto especialista é Daniel Bastos no BTT. Ele chegou a Marialva na segunda posição depois de ter saído do parque de transição com mais de meio minuto de diferença. Sim, claramente ele foi recuperando para os atletas da frente, foi galgando então posições e efetivamente isso possibilitou que o atleta da Mousinho Aventura conseguisse chegar ao final do segmento de ciclismo numa posição bastante privilegiada para lutar então pelos lugares de pódio no final desta duatlo BTT Meda Vitalis. Entretanto, outros atletas também do mesmo clube, como Rafael Gomes, que no mundo do triatlo é claramente um especialista também nas longas distâncias. De resto, já tivemos a oportunidade de cobrir as suas prestações, por exemplo, no triatlo longo ibérico, aqui a ter alguma dificuldade, precisamente no BTT, com algumas quedas. Já na chegada, então, ao parque de transição, pela segunda vez, temos já no final do BTT António Mesquita, claramente na frente. Por esta altura, o homem do McDonald's Tribraga já estava muito bem encaminhado para garantir a sua terceira vitória nesta Taça de Portugal por terra, depois das vitórias alcançadas no Jamor e também no Fundão. Esta seria então a quarta etapa e aquela que seria, muito previsivelmente, por esta altura, a sua terceira vitória na competição. Daniel Bastos, que entrava aqui na segunda posição, à procura de encurtar a distância para António Mesquita, uma distância que era já bastante considerável e que dificilmente o atleta da AMA Grupo Valco Bifur conseguia chegar lá à frente. Aqui, o terceiro e quarto classificado a entrar no parque de transição para o segmento de corrida final, trata-se de José Ribeiro do Peniche e também Otávio Vicente do Garmin Olímpico de Oeiras, que estavam também a realizar um bom segmento de BTT. Dois bons segmentos de BTT colocavam então os homens do Peniche e também do Garmin Olímpico de Oeiras na luta pelos lugares de pódio. Esperava-se por isso mesmo uma luta especialmente renhida. Aqui temos também Jorge Duarte, outro homem do Garmin Olímpico de Oeiras, e também aqui na classificação por equipas estava efetivamente muito equilibrada a luta para decidir quem seria a equipa vencedora no setor masculino. Já em femininos, como vemos, Rita Maria Lopes entra sem oposição no final do segmento de ciclismo. Depois, Ana Sofia Henriques, por esta altura, tinha já também cimentado o segundo posto, numa altura em que Ana Torres, da ETRI de Santo António de Évora, que precisamente na etapa anterior, nas Lesírias, tinha ficado um lugar à frente de Ana Sofia Henriques, agora vinha seguindo atrás da atleta. Entretanto, a vencedora, Rita Lopes, da Uniciclo de Grândola, vencedora desta prova. Deixei apenas ir, não estou muito bem preparada ainda, mas tentei meter o meu ritmo e seguir, e senti-me bem, por isso depois consegui manter um bom ritmo também na bicicleta e depois foi gerir até ao fim e correu bem.
Rita Lopes do Hemiciclo de Grândola a garantir então o seu segundo triunfo na Taça de Portugal por terra, depois da vitória alcançada na etapa das Lesírias e do segundo lugar alcançado no Fundão. No segundo posto ficou Ana Sofia Henriques do Garmin Olímpico de Oeiras, com o terceiro a ir para Ana Torres da ETRI de Santo António de Évora. Na prova masculina, Sérgio Santos, apesar de ter chegado ao Parque de Transição na sexta posição, conseguiu recuperar terreno e terminou mesmo no terceiro posto da classificação. Foi bom, principalmente o segmento do BTT tem paisagens bonitas, já que conhecia mais ou menos, já que fiz 2 ou 3 maratonas, o percurso singular, muito bonito. Algo técnico, mas divertido. O especialista em BTT, Daniel Bastos, da Associação Mozinho Aventura Grupo Valco Before, aqui também com uma excelente prova e a garantir o segundo posto da classificação masculina. Passou bastante bem. O percurso de atletismo estava muito bom, muito bem desenhado, não era muito duro. A parte do BTT, acho que me favoreceu um bocadinho. Foi onde eu consegui tirar um bocado de partido para conseguir o segundo lugar. À chegada à prova, António Mesquita do McDonald's Tri Braga era claramente o favorito, depois das 2 vitórias já alcançadas na Taça de Portugal por terra. Aqui em Meda voltou a não desapontar e com uma excelente performance acabou isolado nesta estreia do duatlo BTT Meda Vitalis. Vencedor da prova, António Mesquita. Tinham-me dito que ia ser muito duro, mas está espetacular. Muito bem organizado, muito bem marcado, um guia excelente, o tempo também não está propício, muito bom mesmo, espetacular. Aqui temos já então os 3 primeiros a pousarem para as fotografias da praxe. António Mesquita do McDonald's Tri Braga a garantir o triunfo, com Daniel Bastos do AMA Grupo Valco Before em segundo lugar e Sérgio Santos do Clube de Triatlo do Fundão a fechar o pódio. Já na classificação coletiva masculina, a equipa do Garmin Olímpico de Oeiras teve de se empenhar a fundo para garantir a vitória nesta primeira edição do duatlo de BTT de Meda Vitalis. A segunda posição ficou então para a equipa da Associação Mozinho Aventura Grupo Valco Before e o terceiro lugar para o Vasconha BTT Vozela. Para a autarquia da Meda, a aposta no duatlo é uma forma de dar conta das potencialidades deste concelho para a prática da modalidade e, ao mesmo tempo, promover uma cidade do interior. Não há dúvida nenhuma que é uma excelente novidade e para nós é uma grande aposta, visto que é uma forma de realmente nós trazermos aqui bastantes atletas de todo o país, trazemos gente e, de uma forma ou de outra, damos a divulgar o nosso concelho, porque sabemos que temos excelentes condições para a realização destes eventos. A organização deste duatlo da Meda mostrou-se satisfeita com o trabalho realizado e pela aposta da autarquia neste duatlo BTT. É uma sensação de ver completamente cumprido e também uma emoção enorme por uma vez mais a Meda, sobretudo o município da Meda, ter acreditado numa proposta minha, fazermos uma espécie de câmbio entre as maratonas puriduras para aquilo que é uma modalidade recente no país, que ainda está em desenvolvimento, como é o caso do duatlo cross ou do duatlo BTT, mas também conseguir provar perante outra entidade federativa toda a qualidade organizativa local que os funcionários do município de Meda conseguem ostentar de ano para ano. Para a Federação de Triatlo de Portugal, o percurso deste duatlo da Meda é um verdadeiro cartaz de promoção de uma prova que, apesar da sua dureza, conta com um percurso de grande nível e que tem tudo para crescer nos próximos anos. É um percurso espetacular, um percurso agradável, principalmente para os amantes do BTT, todo ele ciclável, com bastante dureza física, mas de uma beleza extraordinária. Esta primeira edição não teve muita participação, teve cerca de 100 atletas, mas estou convencido que no futuro, com o apoio da Câmara Municipal, do seu Executivo, particularmente do seu Presidente e do organizador do Clube Mozinho Aventura, penso que vamos todos ter êxito no futuro.